Bom, esse é o equipamento que as equipes da turma de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Paraná vão utilizar para fazer o levantamento de campo planimétrico e já obter as medidas também do altimétrico que eles vão realizar no segundo semestre. Logicamente que não são todas as instituições que têm esse tipo de material e também não é toda a instituição que adota esse procedimento. Então é bom ficar bem claro que o procedimento é para as equipes da arquitetura da UFPR. Uma estação total, 2 prismas refletores e um tripé. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é estacionar o aparelho. Para estacionar o aparelho, nós precisamos do tripé e, logicamente, que vai ser estacionado sobre um ponto que está materializado no terreno. Neste caso aqui, nós estamos utilizando um piquete. Então, a primeira coisa é abrir as pernas do tripé e posicioná-lo sobre o piquete, formando um triângulo, mais ou menos equilátero, ou seja, as pernas do tripé têm que estar bem distribuídas sobre o ponto. É possível verificar se o tripé está sobre o ponto usando aqui o próprio parafuso do tripé para verificar se ele está sobre o ponto ou não. A gente então, normalmente, o meu procedimento, eu sei que tem professores que fazem de forma diferente. Eu pressiono aqui a base do tripé para enterrar bem o tripé no terreno e subo agora com os parafusos soltos. Eu subo o prato, então o prato do tripé é essa peça de cima, de tal maneira que eu enxergue mais ou menos o ponto lá embaixo e mais ou menos que o prato fique na altura do peito do observador. O observador é aquele que mede. Só depois de estar o prato nessa posição e verificando se ele está mais ou menos na posição horizontal a olho nu, eu vou fixar as pernas. Verifico de novo se esse prato está na horizontal, mexendo perna por perna, levantando, subindo. Só depois de feito esse procedimento é que a gente tira a estação de dentro da caixa e coloca sobre o tripé. Então a estação ela tem uma posição fixa dentro da caixa, então é sempre bom verificar como que ela está posicionada antes de retirar, para depois, na hora de colocar de novo, colocar na mesma posição. Então eu vou subir segurando pela alça, então sempre pela alça, e vou colocar sobre o tripé, acompanhando a forma triangular da base do equipamento com a forma triangular do prato do tripé, um sobre o outro, e sempre segurando, parafusando e nunca deixando o equipamento solto sobre o tripé, jamais. Dessa forma eu garanto que o tripé é fixado no terreno e a estação estão bem firmes e esse equipamento não vai cair ao chão. Então agora o procedimento é o de nivelar o aparelho. Uma vez que o aparelho esteja estacionado sobre o ponto, a gente vai nivelar o aparelho para daí poder fazer as medidas. Todas as medidas elas só podem ser realizadas depois do aparelho nivelado. Então a primeira coisa a fazer é ligar o equipamento nesse botão aqui ao lado da estação e automaticamente vai aparecer a tela. E a tela que a gente vai utilizar é sempre essa de medição 2:4. Tá? Então eu vou entrar, quando o aparelho está desnivelado, ele basicamente entra direto, ele dá um intervalo de tempo, ele entra direto na tela para poder nivelar. Então aqui vocês estão vendo que existe uma bolha, né, que nivela na posição horizontal, ou seja, vai fazer esse movimento do aparelho aqui
né? Então essa bolha nem está aparecendo aqui, significa que esse aparelho está bem desnivelado, está fora da sensibilidade da estação total. E essa outra bolha aqui é uma bolha digital, ela faz esse movimento do equipamento nessa direção, tá? Então o que eu preciso fazer? Essa bolha fisicamente ela está aqui em cima, né? E a gente percebe que ela está fora do centro. Então, primeira coisa, deixar a frente do aparelho sempre o visor paralela a 2 parafusos calantes. Então nós temos 3 parafusos calantes na base. Esse visor pode estar paralelo a 2 parafusos calantes em qualquer direção. Esses dois, nesses dois ou nesses 2 parafusos, ok? Então vamos começar com o paralelismo em relação a esses 2 parafusos inicialmente aqui que a gente já tinha colocado nessa posição. Esses 2 parafusos, eles trabalham simultâneos, então eu preciso mexer a bolha, em função do que ela aparece ali em cima, eu preciso mexer esses 2 parafusos para dentro ou para fora, até que eu coloque a bolha na posição, tá vendo? Ela já apareceu aqui, ó, na posição central. Central aonde? Central a esta direção, olha lá, ó, ela está centrada nessa posição aqui. Tá? Ok? Uma vez que eu centrei com esses 2 parafusos, então a bolha está nessa posição aqui, ela ainda está um pouco afastada do centro em função do outro parafuso. Entendeu? Então, o que a gente precisa fazer é, com o movimento desses 2 parafusos, certificar de que a bolha está centrada em relação a esta posição aqui. Então ela está equilibrada agora nessa direção. Bom, vendo ela aqui, ela apareceu. Então eu vou mexer um pouquinho mais os parafusos para dentro até que ela apareça, né? Ou para fora, tanto faz. Até que ela venha aqui a ser centrada digitalmente, né? Então essa bolha digital, ela é mais sensível que a bolha física lá em cima, né? Bom, percebe-se então que a bolha Percebe-se então que a bolha está nivelada nessa direção, mas não está nivelada nesta. Então nós precisamos mexer o parafuso de trás agora, sozinho, de tal forma que a gente consiga centrar a bolha também na outra direção, que é a direção perpendicular à primeira. Então, tá vendo? Quando mexe numa bolha, mexe automaticamente na outra. Ela sempre dá uma diferençazinha. O importante é que ela esteja sempre o mais centrada possível. Bom, ela está centrada lá em cima e está centrada aqui digitalmente também. Isso. Então, a partir desse momento, a gente verifica o prumo lá embaixo, né? O prumo dessa estação é um prumo laser. Eu não sei se dá para enxergar, mas tem um pontinho aqui. Então esse pontinho significa onde que está o centro do equipamento. Ele está fora do ponto que está marcado no piquete. Para fazer as medições de ângulo, a gente tem que colocar esse prumo laser exatamente em cima do ponto no piquete, né? Como que se faz isso? Depois de nivelada a estação, então só depois de nivelada a estação, a gente verifica se esse afastamento é muito grande ou muito pequeno. Nesse caso aqui, um afastamento bom. É possível mexer a estação sem precisar recolocar ou reposicionar as pernas do tripé. Se esse prumo tivesse muito afastado, nós teríamos que fazer todo o processo de reposicionar as pernas do tripé até que esse prumo, depois de nivelada a estação, ficasse bem próximo do ponto. Bom, então nesse caso, o que a gente faz? A gente segura a estação e desparafusa o parafuso que prende ela ao tripé, bem pouquinho, então dá uma meia volta mais ou menos. O suficiente para que você, segurando a estação, movimente o prumo lá embaixo para cima do ponto, sem que a estação fique fora, muito fora do prato do tripé. Então, parafuso novamente e refaça o nivelamento. Por quê? Porque o nivelamento, toda vez que você mexe no equipamento, a bolha sai um pouco do lugar. Então, novamente,
vou centrar as duas bolhas na posição paralela e na posição perpendicular. Eu nivelei a bolha, então isso mostra que o nivelamento do equipamento influencia na posição do prumo. Por isso que a gente sempre tem que fazer o nivelamento primeiro e o prumo depois. Ainda está fora um pouquinho. Bom, se está fora um pouquinho, eu faço o mesmo procedimento. Seguro a estação, dou meia volta, afrouxo o parafuso e reposiciono o prumo sobre o ponto. Tá? E vejam que agora a bolha ficou mais perto um pouco. Só mexo nos calantes o suficiente, nos niveladores, né? O suficiente para ajeitar a bolha no final. Então agora o equipamento ele está nivelado e prumado. Agora a gente só clica aqui F4, significa OK para o nivelamento, e a gente vai passar para a tela principal do equipamento, que é essa tela de medição 2:4, onde a gente vai fazer as seguintes anotações: de ângulo horizontal, de ângulo vertical e de medida de distância inclinada. Tá? Os alunos da arquitetura da UFPR não fazem esse processamento digital, eles fazem esse processamento de forma manual, eles aprendem a calcular. Por isso que a gente anota a altura do prisma, o ângulo horizontal, o ângulo vertical, e depois em seguida a gente vai medir também a altura do equipamento. Com o aparelho nessa posição, então, nessa tela, né, e nessa posição, o que nós fazemos agora? Nós estamos estacionados sobre um ponto, e deste ponto eu tenho que ter visada para o ponto de trás, que é o ponto chamado ponto arré, e deste ponto eu tenho que ter visada para o ponto avante, que é o ponto que está à frente do equipamento. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a pontaria para ré. Então na ré nós temos um prisma, vamos lá no prisma agora, né? E esse prisma ele tem que ser mantido sempre na posição vertical. Para isso existe uma bolha no bastão do prisma que o balizeiro, né, ou a pessoa que segura o prisma na posição da ré vai manter sempre centrada. Então, é importante também que a gente verifique que a ponteira do bastão do prisma esteja sobre o ponto que está chapado neste marco de concreto. Todas as estações totais, elas têm uma mira, que é uma mira, tipo uma mira de arma, né? Que você consegue visualizar o ponto, mais ou menos a direção do ponto que você quer fazer a medição. Então eu vou primeiro ajustar pela mira de alça o ponto na ré, e depois eu vou verificar se ele aparece aqui no visor, na luneta. Então eu mexo um pouquinho o equipamento, direito para a esquerda, até encontrar o ponto. É importante frisar que esse equipamento tem duas focais. A focal da imagem, que é esse botão maior, né, mais largo, e a focal do retículo, que são os fios que aparecem dentro da luneta, que estão gravados na luneta, que você precisa focalizar para poder fazer a pontaria bem certinho. Então, eu primeiro vou focalizar a imagem. O balizeiro, né, entre aspas, que está lá no ponto de trás, está bem nítido para mim aqui agora, e os fios do retículo também estão. Agora, usando os micrométricos, então nós temos dois parafusos, o micrométrico vertical, que mexe a luneta bem pouquinho, né, e o micrométrico horizontal, que mexe o limbo horizontal de um lado para o outro, bem pouquinho também. Então o que eu vou fazer? Eu vou ajustar a cruzeta do retículo no centro do prisma.
Então agora dá para perceber que o retículo, que é uma cruzeta preta, está sobre o centro do sinal refletor, nivelado lá no ponto de ré. Nesse momento a gente percebe então que o ângulo vertical, no caso aqui, que é o ângulo medido a partir do zênite, está em 90 graus, 29 minutos, 23 segundos, ou seja, a inclinação da luneta, né? E o ângulo horizontal está com um valor. Esse valor a gente vai zerar. Por quê? Porque a gente vai fazer um processo de medida zerada na ré, para avante em posição direta e depois em posição inversa. Então, esse valor 207 vai ter que desaparecer daqui. Como é que a gente faz isso? Então, para zerar o ângulo horizontal, a gente, nessa configuração de tela, nós apertamos a tecla F4, depois F4 novamente, F2, onde está escrito aqui ângulo horizontal, F2, tá? E fazemos zerado aqui o ângulo, F2 novamente. Pergunta, você realmente quer que o ângulo horizontal seja 0? Sim, então você aperta o F4 novamente. E ele zerou o ângulo horizontal, né? Percebe-se aqui que há uma mudança pequena, de 0 para 360, com alguns segundos, em função de que a gente hoje está com um tempo meio nublado e tem um pouco de vento e a estação fica mexendo, né? Então dá uma diferençazinha nesse ângulo entre 0, 359 graus, 59 minutos e alguns segundos, ok? Se você tiver qualquer dúvida é só zerar novamente, ângulo horizontal, zera, F2, sim, ok. E ele altera ali novamente, ok? Bom, feita a visada, feito o foco e feito a zerada do equipamento, o que eu faço agora? Giro para avante o equipamento. Então, como é que eu faço esse giro? Esse giro pode ser tanto no sentido anti-horário como no horário. Por quê? Porque dentro do equipamento está especificado que, de qualquer maneira, a leitura que ele vai fazer é sempre do ângulo externo. Portanto, não interessa se eu girar para esse lado ou girar todo ele para o outro lado, ele sempre vai medir o ângulo de fora. Então, agora eu faço a pontaria para o ponto que está avante. No ponto de avante tem também um prisma com um bastão e mais uma pessoa que está segurando esse prisma, mantendo ele na posição vertical para que a gente possa fazer a medida bem certinha desse ângulo. Eu faço novamente a pontaria grosseira com a mira, né? E vou tentar encontrar agora usando o visor da luneta. Então, de novo, os parafusos micrométricos de inclinação da luneta aqui e de movimento horizontal aqui. Focalizo, lógico, sempre, porque a focalização da avante e da ré são diferentes em função da distância. Uma vez que eu fiz a visada perfeita lá, anota-se esse ângulo aqui. Então esse é o ângulo que é o ângulo externo. Se eu quero medir distâncias, porque tem procedimentos que você realiza dependendo da turma que você está ensinando e ministrando a disciplina, tem turmas que medem distância com a trena e tem turmas que medem distância com a estação total. Então, se eu quero medir a distância com a estação total, nesse caso eu vou medir a distância inclinada, porque eu estou medindo com a tela 2 do 4, né? Então, eu vou medir com a tela inclinada, eu vou precisar acionar o botão F4 para passar para a próxima tela, tá? Até que eu encontre aqui o botão de dist. O dist faz o seguinte, emite uma frequência, né, um infravermelho, para aquele espelho, para aquele prisma que está lá, bate no espelho e volta. Por isso que é importante estar bem visado, bem centrado o equipamento, tanto na ré quanto na avante, se eu quiser medir a distância. Então eu aperto a distância, ele faz um barulhinho de emissão do sinal, bate no espelho, retorna. Então daqui dá para ver
que a gente está medindo uma distância desse ponto onde está estacionado o equipamento até avante de 24,462 metros. Então, este valor deve ser anotado. Esse valor mais o ângulo vertical mais o ângulo horizontal. Como a gente zerou na ré e está medindo esse ângulo externo para avante, isso é o que a gente chama de primeira medida, posição direta da luneta. Tá? Outra coisa que tem que ser observado, a medida do prisma lá e a medida do prisma atrás. Então, normalmente se fixa uma medida única para os dois prismas. Nesse caso, a gente fixou a medida do prisma em 1,30 m. Então, esse prisma ele é um bastão que ele é removível, né? Então ele movimenta para cima e para baixo e você pode alterar essa altura. Nós deixamos fixa em 1,30 m para facilitar o trabalho. Ok? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a posição inversa da luneta. Como que se faz a posição inversa? Com a luneta apontando para avante ainda, eu tombo ela para o outro lado, portanto no prolongamento, né, dessa visada, e giro visando avante novamente. Faço o mesmo procedimento de antes. Procuro onde está o balizeiro, né, a pessoa que está segurando o prisma, focalizo e centro. E vou anotar agora o ângulo horizontal e vertical na posição inversa. Se eu quiser medir a distância novamente, para ter uma média, por exemplo, da posição direta com a inversa, é só apertar dist de novo. De novo ele faz o barulhinho, vai para lá, volta e ele deu um outro valor de distância aqui. Ok? Bom, para medir a distância, então se eu quiser medir a distância, eu aperto dist. Veja que eu tenho que estar fora da frente do aparelho, eu não posso ter nenhum obstáculo aqui, porque como ele emite um sinal que retorna, eu não posso ter nada obstruindo. Então eu saio da frente do equipamento e aperto dist e ele vai medir a distância novamente na avante. Só que agora em posição inversa da luneta. Visto isso, feitas essas medidas na avante, eu vou voltar a fazer a posição inversa na ré. Então é sempre 4 medidas. Ré, avante, uma na posição direta na avante, outra posição inversa na avante, ré, avante, uma posição direta na ré, outra posição inversa na ré. Então são 4 sempre medidas. De novo a pontaria. O último passo seria fazer a visada para a ré, em posição agora inversa da luneta, né? Vou fazer a focalização, centrar a cruzeta no centro do prisma, a cruzeta do retículo no centro do prisma, e verificar esse ângulo. Então, o que eu vou anotar aqui? O ângulo horizontal, o ângulo vertical e, se eu quiser medir a distância para esse ponto, dist de novo. Tá? Fechou. Uma vez anotado esses valores, o último passo, então eu desligo o equipamento e o último passo é a medida da altura do equipamento, ou seja, desse ponto, que é o centro da direção da luneta, até o chão. Segura aqui para mim um pouquinho. Isso. (1,52 m). Então essa altura da estação total e a altura do prisma tem que ser anotado na caderneta junto com todas as outras medidas de PD e PI, posição direta e inversa, para ré e avante, né, que a gente vai precisar de todas essas informações para fazer os cálculos em sala de aula. Okay? Feito isso, a gente desparafusa o aparelho, segurando pela alça, ajeita a posição da luneta, vai até a caixa, abre a caixa. Essa caixa tem que estar sempre fechada. Tá? Não pode ser deixado o equipamento sozinho em hipótese alguma, nem caixa, nem nada, né?
por segurança, vocês têm que estar sempre acompanhando o equipamento. Coloca o equipamento dentro, coloca a caixa, desparafusa o tripé, libera as pernas, fecha, solta ele do terreno, fecha aqui e segue para o próximo ponto.